Boa noite, senhores. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica e Karatê, Caetano e Speck. Vamos ler aqui Hebreus 12. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está assentado do lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Amém. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filho dele? Pois ele disse: prestem atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga e não se desanime. Quando o Senhor o castiga, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus os corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria, porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Amém. Based. Vamos dissertar um pouco sobre isso. Bom, não desanimem quando vocês estiverem passando por dificuldades. Não percam a sua fé, porque o pai que corrige o seu filho é porque ele quer que o filho dele entre na santidade dele também, para que você tenha parte da sua vida na santidade dele, para que você seja inteiramente dedicado a ele. Então o pai nos corrige através de castigo, às vezes, através de coisas que no momento nós não entenderemos, nós nos perguntaremos: por que, Senhor? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que tem tanta coisa ruim acontecendo na minha vida? Se eu estou te buscando, se eu estou fazendo tudo o que tem que ser feito, por que eu ainda estou sofrendo por tudo isso? Porque Ele está te corrigindo. Ele está te corrigindo, meu irmão. Ele está colocando as coisas no eixo. Ele está organizando as coisas para que a sua vida no futuro seja voltada simplesmente para Ele. Para que você tenha no futuro, ou que você tenha daqui um pouco tempo, já que vem pela frente, você tenha santidade, para que você esteja inteiramente nele. Ele está te corrigindo para que você se torne um filho melhor, para que você tenha parte na santidade dele, para que seja um homem que serve verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, ao que se serva verdadeiramente ao Pai. Você está conseguindo entender? Então, assim, muitas vezes eu também já passei por isso e me perguntei: por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que tantas coisas ruins acontecendo na minha vida? O que eu fiz de errado? Será que eu estou pecando? Será que eu estou errando em algo? Será que eu não estou servindo verdadeiramente a Ele? Será que minha fé está baixa? Será que minha fé está fraca? Não! É um momento de correção. E no momento primário que vem essa correção, nós não entendemos, nós achamos que é Deus nos afastando de nós, e não é. É Ele nos corrigindo, é Ele se fazendo presente mais ainda nas nossas vidas.
E se ele te corrige é porque ele te considera filho dele. Então, não desistam, não desanimem. Assim como Cristo morreu na cruz e naquele momento ele não desanimou, ele ficou feliz porque ele ia ter parte na santidade. Vou até voltar aqui para poder não falar asneira. Vamos voltar aqui. É Hebreus, não é? Pera aí, rapaziada. Um momento só. Pera aí, eu vou pausar. Aqui, ó. Achei. É Hebreus 12. Que fala: pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Imagina como o Senhor Jesus suportou o ódio de todos os pecadores na cruz. Ele estava com todos os pecados de todos na cruz, cara. Imagina aquele momento em que todos os pecados estavam sobre ele, e ele mesmo assim não desanimou, ele se manteve firme. Você acha que é forte? Você não aguenta seus próprios pecados da sua vida. Os pecados da sua vida te deixam ansioso, te deixam depressivo, te deixam mal. Tem pessoas que fazem coisas com a sua própria vida, desistem da fé, fazem tudo de errado, enquanto Cristo Jesus suportou todo o pecado de todo mundo no seu corpo. Em sua pele, ele sentiu todo o ódio daqueles pecadores em sua pele. Ele se manteve firme, ele não desistiu, ele não desanimou. Pense no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque os pecadores estavam odiando ele naquele momento também da cruz, né? Porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Ainda não estamos lutando contra o pecado até a morte, cara. Ainda está numa fase tranquila. Você está passando por pecados aí que está tranquilo. Você não está tendo que... não é o combate mortal contra o pecado. Você não está contra isso ainda. Jesus passou por isso. Será que você já esqueceu as palavras de encorajamento que Deus lhe disse, como se vocês fossem filho dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Rapaziada, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Se a cruz, que era a morte do Senhor Jesus, que ele sabia que ele morreria pelo pecado de todos, não fez ele desistir, foi um sofrimento assim que nenhum de nós, seres humanos, imagina sofrer um dia e nunca vai talvez sentir aquele sofrimento que Jesus Cristo sentiu na cruz. Cara, se Cristo não desanimou, por que você está desanimando? Por um simples probleminha que está passando em meses aí. Está passando algum tempo num problema e isso já é suficiente para te derrubar, você perder toda a sua fé? É porque você está passando por um momento difícil na sua vida? Que está tendo aí um monte de casos de várias coisas, problema familiar, problema financeiro, problema físico, problema... Cara, Cristo sofreu na cruz e não desanimou. Por que nós vamos desanimar? Isso não pode ser suficiente para te derrubar, isso não pode ser suficiente para derrubar a sua fé. Se mantenha firme, siga fazendo aquilo que você está vendo que é o correto, siga fazendo aquilo que você vê que é o certo, siga no caminho de campeão, siga pelo caminho estreito, siga pelo caminho difícil, pela porta estreita que é o caminho para chegar até Jesus Cristo. Se mantenha nele, porque se está acontecendo muitas aflições é porque você está no caminho correto, ele está te corrigindo e o diabo está te tentando porque ele sabe que você é um perigo para ele, porque perigoso é aquele que acredita em Cristo para o diabo. Essas pessoas são perigosas para o diabo, cara. Porque aquele que acredita em Cristo, ele reconhece Colossenses 2,15, que fala que Cristo já venceu todos os principados e potestades na cruz. Ele já os expôs. Ele já os derrotou na cruz. E é isso. Jesus Cristo é rei. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado por mais uma leitura bíblica. Não desanime. Se mantenham de pé na fé, porque Cristo não nos animou na cruz, porque nós, com problemas tão fúteis, problemas tão pequenos, vamos desanimar. Nós já temos tudo aquilo que nós precisamos, nós temos Cristo.